rogamos a Ti, Pai, que esteja em nosso meio, para abrir os nossos corações, Pai, nos manter atentos ao que será ensinado, que o Senhor possa conduzir esse estudo de forma que o que eu disser seja somente aquilo que o Senhor queira que eu fale. Que eu não venha dizer nada que seja contrário à Tua palavra, Senhor, e que o Senhor possa santificar a cada um de nós aqui nessa noite. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. A gente vai tocar um louvor e a gente já inicia já. É o Rei das Nações. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. A gente tocou um louvor só, não porque vai mudar isso, é porque o cara que toca é bem ruim, só se preparou para um mesmo. Bom, nós vamos continuar o nosso estudo. Para quem está chegando hoje, né, nós estamos estudando aqui este livro. Ele chama Os 10 Mandamentos da Esquerda Cristã. Apesar do título, não é um livro que fala sobre política, né? É um livro que fala sobre a teologia liberal, né? O nome em inglês é Os 10 Mandamentos do Cristianismo Progressista, né? Então, esse nome em inglês faz muito mais sentido lá, né, na cultura americana, e o título ficou dessa maneira justamente para criar um impacto de que a gente possa querer, então, entender como assim esquerda cristã, né? E a gente sabe também, como até o Renan falou no sábado passado, que a própria teologia liberal ela tem fortes influências no governo de esquerda também, mas não necessariamente é algo político, mas é algo teológico da qual eles adaptam ao governo de esquerda. Então, o que a gente vai estudar hoje é o capítulo 5 deste livro. O nome do capítulo é Questionamentos atraentes são mais valiosos do que respostas sólidas. Então, a gente vai agora fazer uma revisão do que a gente já estudou até agora aqui. Então, como que surgiu este livro? Este rapaz aí é o Philip Gulley, ele é o teólogo liberal,
ele escreveu esse livro em inglês que chama E se a Igreja fosse cristã? Redescobrindo os valores de Jesus. Então, quando ele escreve este livro, é que então surge o livro Os 10 Mandamentos da Esquerda Cristã. Esse livro que o Philip Gulley escreveu, nele ele coloca lá 10 tópicos, né, onde ele vai colocar os 10 mandamentos da qual ele acredita que devem ser revisados dentro do cristianismo. Então, a teologia liberal ela tem disso, ela tem a pretensão de querer pegar todo o cristianismo histórico e então redefini-lo, então utilizar ele de uma maneira que seja mais humanizada, de uma maneira da qual o que já foi ensinado não valeu de nada e eles precisam então reinterpretar as coisas. O Michael Kruger, ele escreve esse livro, então, Os 10 Mandamentos da Esquerda Cristã, onde cada nome do capítulo é o nome do capítulo do Philip Gulley. Então, o Philip Gulley ele coloca aqueles 10 princípios da teologia liberal, e o Michael Kruger, então, ele vai contrapor cada um dos 10 princípios que ele coloca. Então, cada capítulo do livro, na verdade, faz parte dos 10 princípios que o Philip Gulley escreveu. Então, até agora, a gente já estudou. A gente fez a introdução, né, falando sobre meias-verdades, e a gente aprendeu que, na verdade, uma meia-verdade não é uma verdade, é uma mentira. Né? A verdade ela só pode ser verdade se, de fato, ela for apresentada de maneira completa. No capítulo 1, o Renan falou sobre o ponto que Gulley levanta, que Jesus ele é mais um modelo de vida do que um objeto de adoração. Então, na verdade, Jesus ele não é um ser para ser adorado, mas é um ser para ser seguido e imitado somente. Né? Mas a gente vê o problema que isso teve quando, na verdade, quando a gente pega Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu fui enviado pelo Pai, e se essas coisas na qual ele afirma ser o próprio Deus, então ele mentiu sobre isso, como ele seria um modelo moral a ser seguido, sendo que ele estava mentindo sobre essas coisas. Então é algo que se contradiz dentro da teologia liberal, e eles não têm problema nenhum. Eles apenas afirmam que Jesus era um modelo a ser seguido e não era, de fato, um ser divino. No capítulo 2, ele fala que afirmar o potencial das pessoas é mais importante do que lembrá-las da pecaminosidade. Então, na verdade, nesse ponto, o que ele vai falar? Ele vai falar assim, olha, nós devemos mostrar que as pessoas são, de fato, criaturas de Deus, são imagem e semelhança de Deus. A gente não tem que ficar apontando o pecado de ninguém. E a gente viu que, na verdade, isso era mais uma tentativa do tipo, não fale do meu pecado e eu não falo do seu. Né? Uma forma de a pessoa não ser admoestada, da pessoa não ser levada a arrependimento e, consequentemente, não ser salva. No capítulo 3, foi o ministério de reconciliação deve ser valorizado acima de julgamento. Então ele fala que para que todo mundo viva bem, nós não precisamos julgar ninguém. Nós não devemos julgar as pessoas, porque isso vai fazer que tenha atritos, e para não ter atritos nós precisamos então de fato viver apenas fazendo coisas boas, imitando Jesus como um modelo de vida somente. Mas a gente aprendeu que nós mesmos, através de um julgamento pela lei de Deus, fomos reconciliados com Deus através da obra de Jesus Cristo. Então o julgamento, ele não é algo ruim. Né? A denotação, às vezes, que a gente tem de julgamento é que é algo ruim, julgar não. O julgamento bíblico é um julgamento justo, é um julgamento que é exercido para a glória de Deus. Então não tem problema nenhum que você chegue até o seu irmão e o chame ao arrependimento, que você chegue a ele e aponte o pecado com o intuito dele se arrepender e então continuar nos caminhos do Senhor. O capítulo 4 que o Renan falou no sábado passado é que o comportamento gracioso é mais importante do que crer na verdade. Então não importa se o que você está fazendo é alicerçado na verdade ou não, se é moralmente correto ou não, o que importa é que você faça coisas boas aos olhos das pessoas. Né? Então, assim, como se isso pudesse, de fato, nos salvar, ou se isso pudesse, de fato, nos fazer melhores pessoas. Né? A gente conhece pessoas terríveis que fazem boas obras humanas, ajudando com o seu dinheiro outras pessoas, mas que o coração está totalmente longe de Cristo. Hoje, então, nós vamos estudar o capítulo 5, que é os questionamentos atraentes são mais valiosos do que respostas sólidas. E o que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar esse primeiro tópico, que é problemas verdadeiros, é solução falsa.
o perigo da teologia liberal entre nós. No 3, se existe verdade absoluta. E considerações finais. Então, problemas verdadeiros, solução falsa. O Philip Gulley, que é o teólogo liberal, que escreveu aquele primeiro livro, ele afirma que a instituição da igreja tem se comprometido com a propaganda e obedecido às cegas, afastando-se da explicação vigorosa da verdade. Então, em primeiro momento, até como o Michael Kruger ele coloca no livro, de fato, ele expõe uma verdade. De fato, essas coisas acontecem, e a gente vai analisar cada uma delas agora. Ele fala que há muitas igrejas comprometidas com a propaganda. E a gente vê realmente muitas igrejas preocupadas muito com o marketing, né, com a parte de expandir o nome da igreja, de atrair membros para a igreja, para que essas pessoas possam sustentar os enormes templos que eles constroem, as atividades onerosas que ele impõe e imputam sobre as pessoas. Então, realmente, isso de fato acontece em algumas igrejas. Então, até aí, sim, o que ele afirmou é um problema verdadeiro. Depois ele fala sobre a obediência às cegas, né? Essa obediência às cegas são aquelas igrejas onde o pastor é o detentor da verdade. E quando ele é questionado, a gente chega a duas tristes verdades. Primeiro, ele repreende a pessoa que está questionando ele, do tipo, você não pode me questionar, o que eu disse é verdade, você tem que crer no que eu falo, porque eu sou o portador de Deus, eu sou o portador da palavra de Deus, estou te dizendo a verdade. E dessa forma ele desestimula qualquer um a questionar qualquer tipo de coisa. Ou então ele não repreende, mas ele de maneira rasa responde o questionamento sem sanar a pergunta. Então a pessoa sai de lá com mais dúvida do que ela entrou. Então é feita uma pergunta a esse pastor, algo sincero, algo que a pessoa realmente precisa de fato entender, e ele dá uma resposta totalmente superficial, enchendo de termos teológicos para que a pessoa saia de lá sem entender absolutamente nada e sem ele precisar falar, olha, sobre o que você está me perguntando, eu não sei te dizer absolutamente nada. E ele fala que, então, isso faz com que as pessoas se afastem da explicação vigorosa da verdade. E, realmente, igrejas com essas características acima, elas vão se afastar da explicação vigorosa da verdade. Então, a gente vê que Gulley, ele pega e expõe um problema real, um problema que é verdadeiro, que realmente ocorre. O problema da teologia liberal é justamente esse. Ele pega problemas reais e faz a gente dizer assim: concordamos com você, Gulley. Muitas igrejas se afastam da verdade. Mas me responda, qual é a verdade? E nesse momento a teologia liberal vai responder da seguinte maneira: como alguém pode ter certeza de verdades tão profundas? Os cristãos progressistas defendem que a melhor forma de agir é dizer não sei. Então olha só, né? Que humildade, né? Ele pega, ele expõe todos os problemas que a igreja tem, e na hora que você fala, não, tá bom, mas e a solução? Como é que a gente resolve isso? Ele chega e fala: olha, essas verdades profundas não tem como a gente saber. A melhor maneira da gente fazer isso é dizer, não sei. E parece ser algo, né, piedoso, algo do tipo, olha como ele é humilde, né? Ao invés de ele falar uma bobagem, ele prefere dizer que não sabe. Mas, o que a gente faz com isso? A gente abandona isso totalmente. Porque o próprio Michael Kruger, na contra-argumentação, ele vai dizer lá no livro, nesse capítulo 5. Em primeiro lugar, dizer não sei só é a resposta certa se de fato não houver nenhuma base para chegar ao conhecimento do respectivo questionamento. Existindo essa base, dizer não sei constitui uma posição intelectualmente irresponsável. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, bom, você pode dizer não sei, se de fato você não souber, ou se de fato não existe nenhuma forma de você buscar essa verdade. Mas nós, como cristãos, nós temos como buscar essas verdades profundas. Nós temos como, de fato, chegar e responder a esses questionamentos que muitas vezes aparecem em nossa sociedade. E a nossa verdadeira base de conhecimento é as próprias Escrituras, conforme diz 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A própria Escritura, ela se coloca como, olha, em mim há a verdade, em mim há a solução, em mim há a educação para a justiça. Então busque em mim as respostas que você precisa. Você não precisa dizer não sei. Você pode buscar na palavra de Deus, porque Deus deixou as Escrituras justamente para que nós façamos isso. E o perigo da teologia liberal entre nós.
Às vezes eu falando aqui de teologia liberal, parece ser algo bem distante, né? Parece ser algo assim, tá, então a gente está estudando um livro que foi escrito nos Estados Unidos de um teólogo que leu o livro de outro e quis contra-argumentar. Mas o que isso tem a ver comigo, né? Eu tô aqui no Brasil, isso não me afeta em absolutamente nada, né? E na verdade não é assim. A teologia liberal ela tem se espalhado constantemente em todos os países. A própria Europa, como o Renan disse no estudo passado, ela é considerada, ela está no momento pós-cristão justamente pelas condutas e a teologia liberal que se espalhou lá. Vou ver se eu consigo colocar esse vídeo para você. Esse aqui é teoricamente se diz pastor, chamado Henrique Vieira, que vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Vamos ver se a gente vai conseguir colocar. Ressurreição, Jesus ressuscitou. Ele foi entregue por uma casta sacerdotal e executado pelo Império Romano. Mas os seus discípulos, em sua maioria pobres e miseráveis, decidiram contestar aquela sentença e afirmaram que Jesus permanecia vivo e no meio deles. Portanto, a ressurreição era um ato de desobediência àquele sistema de opressão. Mesmo com aquela dor, era afirmar que a vida é a palavra final sobre a morte. O Cristo glorioso é o Jesus de Nazaré, preso, torturado e assassinado. Mas mesmo sem o glamour do cristianismo, nem havia cristianismo na época, aquelas pessoas decidiram dizer que Jesus estava vivo, que Jesus permanecia presente. É um ato de desobediência, de esperança. Sigamos em frente. Irmãos, vocês percebem que em nenhum momento ele disse, eu não creio na ressurreição. Olha, a ressurreição é falsa. E os liberais, eles fazem isso. Eles não afirmam com todas as letras. Tem uns que são mais corajosos, né? Mas muitos como este, eles vão falar assim, olha, a ressurreição, na verdade, foi uma desobediência ao governo. Foi uma forma deles dizerem assim, vocês romanos não mandem nós, porque a vida precede a morte. Olha quantas palavras belas ele usa, né? Então, tem esperança. Esperança no quê? Se aquele que era a nossa esperança está falando que morreu e não vai voltar, que não ressuscitou, que tudo que aquilo que ele disse era mentira, que tipo de esperança que você quer que eu tenha, baseado no que você está falando? E eles não percebem a inconsistência que há nos argumentos que eles dizem. Então eu mostrei esse vídeo para vocês, não é para falar mal de ninguém nem nada, mas para vocês verem que isso está presente no Brasil. Esse rapaz, né, que não tem como chamar de pastor, esse rapaz ele deu entrevistas na Rede Globo, saiu na GNT, tá no YouTube, isso aí tá espalhado para quem quiser ver. Então, não só ele, como vários outros vão afirmar coisas ainda piores sobre essa. Então, essas coisas estão em nosso meio, sim. E se a gente não ficar atento, a gente pode ser levado por esse vento de doutrina aí. Bom, eu coloquei essa imagem aí, que é essa forma de apresentar de maneira mais didática aí o que é o liberalismo teológico. Então, o liberalismo teológico, o que um verdadeiro cristão faz? Ele pega o seu eu, ele vê quem é ele diante de Deus e vai nas escrituras para ver como Deus se revela sobre si mesmo e o que Deus fala a respeito de nós. A teologia liberal ela é o contrário. Ela pega as escrituras e deixa ela no formato humano para que então a gente possa conviver com essas verdades sem ser insultado, sem ter nenhum tipo de nenhum tipo de tristeza, para que a gente olhe para as escrituras e possa então encaixar a nossa vida pecaminosa com aquilo que a gente quer de fato viver e num Deus que a gente quer de fato crer dentro dos nossos delitos e pecados. Pode falar.
Sim, é exatamente isso. Quando eu estava estudando sobre teologia liberal, eu vi um comentário que não foi nem a pessoa que estava dando estudo, que ele fez um comentário muito pertinente. Ele falou bem assim, eu nem lembro o nome da pessoa, mas ele disse exatamente assim: se nós prestarmos bem atenção na voz da teologia liberal, nós conseguiríamos ouvir a mesma serpente dizendo: certamente não morrerás. Porque é isso que eles estão fazendo. Eles estão simplesmente falando assim: olha, sabe essa história de pecado? Sabe essa história de inferno? Não vai acontecer nada. Certamente vocês não vão morrer. Isso aí é coisa só para igrejas poderem aprisionar vocês, sobre esse sistema opressor de igrejas que querem fazer com que vocês fiquem lá obedecendo eles de maneira cega. E é isso que eles fazem. Sobre a ressurreição, é um texto bem conhecido, mas eu quero ler com vocês. 1 Coríntios 15, 14 a 19. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormirem em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a grande acusação da teologia liberal é dizer assim: vocês não têm como provar a ressurreição. Vocês de fato não têm como falar que Cristo ressuscitou. Você estava lá? Você viu? Então, como que você fala que Cristo ressuscitou? Isso, na verdade, como ele mesmo disse, é uma forma de desobediência, é uma forma apenas para que a gente creia numa possibilidade de vencer esse sistema opressor. Mas sobre isso, nós somos bem-aventurados. Nós não vimos e não presenciamos essas coisas. Mas lá em João 20, 24, 29, tem um relato semelhante que diz: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão, põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, irmão, se o grande questionamento e o grande argumento dos liberais aqui, vocês acreditam nessas coisas, sequer vocês viram, vocês creem pela fé. É, exatamente. Essa é a acusação que você tem contra mim? É exatamente isso. Eu sou culpado disso. Eu realmente creio nessas coisas pela fé. Pela fé imputada por Cristo Jesus. E a gente não tem que ter problema com isso. A gente tem que se posicionar em relação a essas coisas, porque a gente não tem que estar preocupado em provar todas as coisas de maneira científica e de maneira lógica. Muitas coisas, e a maioria das coisas de Deus, elas são provadas e elas são entendidas de maneira espiritual. Então, se alguém nos acusar e dizer pra gente: olha, você crê isso somente pela fé. Sim, exatamente. Eu tenho essa fé. É exatamente isso que eu creio. Existe, então, verdade absoluta? Né? Porque os liberais eles dizem assim: olha, não tem como você ter conhecimento de verdades tão profundas. Vamos perguntar para o Philip Gulley aí. Philip Gulley, Deus existe? A resposta dele, nesse caso, seria assim: a melhor forma de agir é dizer, não sei. Porque foi justamente o que ele disse, e ele tem dito em todos os estudos. Quando nós chegamos a verdades profundas, para que ele então não diga loucuras, não diga coisas que ele pode atestar que são bobagens, ele apela para uma falsa humildade em dizer: olha, eu não sei, é melhor eu não entrar nesse assunto. Mas as Escrituras dizem justamente ao contrário. Romanos 1, 18, 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas,
tais homens são, por isso, indesculpáveis. Muitas vezes, a gente vai conversar com alguma pessoa que se diz ateu, e ela fala assim, olha, as escrituras são todas falsas, não há como comprovar essas coisas, você só acredita nisso pela fé, né? Mas o que o ateu ele não fala para você, e o que de fato acontece com ele, que para ele dizer que Deus não existe, ele primeiro antes precisa lidar com essa verdade. Deus existe. E Deus existindo, então ele, pela sua impiedade, pelos seus pecados, ele nega essa verdade para então dizer que Deus não existe. Então, ele não parte de um pressuposto, olha, Deus não existe e eu não creio nele. Não, é justamente ao contrário. Ele vê essa verdade de que Deus existe, que Deus é Senhor, que Deus é Criador, então ele nega todas essas coisas para dizer, olha, Deus não existe, eu não creio em Deus. Então, na verdade, o ilógico de tudo isso não é o cristão, mas sim o ateu. E a própria acusação de dizer que as escrituras são falsas, que as escrituras são coisas totalmente humanas, a gente estudou alguns estudos atrás, mas eu vou relembrar aqui. Irmão, se a gente passar de Gênesis 1, que diz que Deus criou, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Um Deus que criou todas essas coisas do nada, e você passou desse versículo e creu, você não tem que ter problema nenhum mais com o restante das escrituras. A base para a nossa fé, ela inicia no Deus como Criador. O próprio texto de Romanos 1,18, ele fala que é totalmente possível ao homem enxergar a Deus mediante as coisas que são criadas. Não é impossível, não é algo que a gente fala assim, olha, Deus ele se escondeu, ele não se revelou, então só aqueles mais sortudos ou aqueles escolhidos por ele se revela de maneira especial. Não. As coisas estão ali. Deus se revelou a todos os seres humanos. O problema é que por conta do pecado, por conta de estarmos, então, mortos em delitos e pecados, nós não enxergamos essas coisas. Nós, então, não olhamos essas coisas, as criações de Deus, as coisas desse mundo, e ao invés de render glórias a Deus, como o próprio texto vai continuar depois, a gente vai adorar a homens, vai adorar animais, e a gente vai, em nossos próprios raciocínios, nos tornar loucos. Uhum. Sim. O grande problema nesse caso aí, desse tipo de questionamento, é porque quando a pessoa ela já parte do princípio, se Deus existe, ela já não sabe nada sobre Deus e ela não sabe nada sobre o pecado. Porque se ela entendesse a profundidade e a dimensão da malignidade do pecado, ela entenderia então por que de fato essas coisas acontecem. Ela entende. Exatamente. E também nega totalmente a soberania de Deus. Então a pessoa não sabe nada sobre Deus e não sabe nada sobre ela. Exatamente. Na verdade, é um passo mais à frente. Ele passa do agnosticismo para então entrar numa teologia totalmente humanista, para simplesmente encaixar dentro como que eu posso dizer, dos assuntos do momento. Então agora o momento é casamento homossexual. Então vamos pegar as escrituras e a gente vai ver como que a gente vai adaptar as escrituras para então colocar que o casamento homossexual é permitido por Deus ou que não é pecado. Uhum. Exatamente. Então, é bem o que o Renan falou. Eu acredito num Deus, mas é no Deus que eu acredito da maneira como eu quiser. Então, pode ser o tipo de Deus que você quiser, mas nunca é o Deus das Escrituras. Porque quando o Deus das Escrituras começa a falar, olha, isso é pecado, e fala, não, não, então não, esse Deus eu não quero. Ah, mas aqui tá falando para amar o próximo. Não, isso é legal, isso é bonito. Então vamos amar o próximo, então. E assim eles vão separando as partes da Bíblia que eles consideram mais importantes para eles. Exatamente. Tudo é relativo. Sim.
Não, é igual a gente viu anteriormente, ele falou assim que não é possível você saber absolutamente nada sobre verdades profundas, que é melhor então falar que não sei, né? Então, assim, mas isso seria correto afirmar caso a gente não tivesse aonde buscar essa verdade. A gente pode, por exemplo, perguntar qual é a capital de Roraima. Você pode falar assim, olha, eu não sei. Mas você falar que não sabe, não vai fazer com que você tenha um ar de intelectual, ou um ar do tipo, nossa, como ele é humilde, ele não sabe. O máximo que você vai passar é por ignorante. Ele não sabe qual é a capital de Roraima, né? Exatamente. Ele pode falar qualquer coisa. Ele pode falar, a capital de Roraima é Brasília. Tudo bem, ele pode falar que é, mas a gente, sabendo onde buscar isso, a gente vai conseguir comprovar a verdade. E o cristão é dessa maneira. Quando o mundo apresenta os argumentos dele, nós vamos nas escrituras para então ver qual é de fato a verdade. E o Michael Kruger no livro ele coloca dessa maneira esse argumento usado por eles. O argumento progressista só funcionaria se alguém já soubesse que a Bíblia não é a palavra de Deus e, portanto, pudesse colocar em dúvida qualquer uma de suas reivindicações. Do ponto de vista progressista, não é um absurdo afirmar conhecimento absoluto? Então eles falam assim, olha, não é possível se ter conhecimento absoluto. Não é possível ter certeza de nada. Você pergunta, você tem certeza disso? Ele, sim. Então, assim, ele fala que não é possível ter certeza de absolutamente nada, mas ele tem certeza disso. Então, assim, a própria certeza dele não vale de nada. É totalmente inconsistente. Exatamente. Alguma pergunta até aqui? Não? Bom, eu vou passar para as considerações finais, porque o capítulo 5 é um capítulo bem curto, mas eu quis então perder um pouco mais de tempo nas considerações finais para que a gente possa então colocar as devidas práticas do que a gente estudou hoje. Primeiro, a palavra de Deus sempre terá uma solução real e moralmente boa. Então, muitas vezes a gente vai passar por problemas e a gente vai buscar a solução desses problemas, muitas vezes numa amizade, ou alguns profissionais, ou então na TV, ou qualquer outra situação. Mas as Sagradas Escrituras, ela sempre, não é uma vez ou outra, mas ela sempre terá as soluções corretas, soluções reais de problemas reais. Não é algo que, de repente, aquele evangelho coaching vai dizer para você assim: você consegue, você pode. Olha, se você se empenhar de fato e de verdade, você vai conseguir. O cristianismo é totalmente ao contrário. Ele fala assim: você não consegue, você não pode, mas se você estiver em Cristo Jesus, você vai não só passar por esse problema, mas você vai ter paz em relação a isso. Porque essa teologia do evangelho coach que a gente fala, eles têm a pretensão de dizer assim, olha, faça isso e faça aquilo e você não terá problemas e você será bem sucedido, é absolutamente tudo. Você vai viver uma vida bela e agradável. Isso é mentira. Isso é mentira. Conforme os anos se passam, a gente vê o quanto é penosa a vida, o quanto é difícil, o quanto é duro, o quanto a luta contra a carne, a luta contra o mundo, ela fica cada vez mais difícil. Então, assim, esse evangelho que fala que tudo vai dar certo, você não terá problema, você será feliz, ele não se sustenta. E é por isso que muitas pessoas saem da igreja, porque elas compram essa ideia de que tudo vai dar certo, que ela não vai ter problema, então quando ela começa a ter problema, ela fala assim, não, peraí, então isso é mentira. Porque Deus está falando que eu não vou ter problema e eu estou tendo. Não, então esse Deus não serve para mim, ele não existe. Então, por conta de falsos ensinos, as pessoas creem num falso Deus e acabam abandonando totalmente a ideia cristã e acaba generalizando as coisas também. Sabe que esse assunto de evangelho coaching é uma Uhum. coisa que está permeada, né, nas igrejas, né? Sim. Então, quando você fala na sua miserabilidade, que você sobrevive apesar de quem você é, Uhum. eles dizem que você tem que dizer que você supervive. É supervivendo. Então, eles colocam uma condição como se você tivesse a força para poder superar todas as coisas em você mesmo. Exatamente. É sempre. Exatamente. Então é sempre. Pode falar. Renato, só um breve comentário também, Uhum. porque é importante. A palavra de Deus sempre terá essa solução real e moralmente boa, inclusive se eu não entender isso no momento. Sim. Por exemplo, nós viemos para cá comentando de um amigo da nossa família, o professor
Sim. Um grande exemplo do que você está falando é a gente ver a própria história de José. Né? José, quando ele é vendido pelos irmãos, que ele vai ser escravo no Egito, depois ele preso, quando ele chega então lá no final, que ele se torna governador daquela terra, o que, que ele vai falar? Eu então entendi. Deus me mandou à frente de vocês para manter salvo a posteridade, para manter salvo o povo que Deus escolheu. Então, no final de todas as coisas, ele foi entendendo. Então, ele passou uma vida inteira sofrendo, crendo que Deus estava fazendo aquilo com algum propósito que ele não entendia, mas isso não fez com que ele se revoltasse contra Deus ou culpasse a Deus de alguma coisa, evidentemente, que cai exatamente no que você falou. Também tem um perigo muito grande no meio cristão, evangélico, que eles gostam muito de enviar para as pessoas versículos triunfalistas, Uhum, um evangelho triunfalista. sim. Tem um cunhado meu que morou em Hortolândia, eu já nem vou responder ele mais nada, porque o que ele podia fazer com a palavra eu já fiz. Ele costuma mandar assim: obrigado, Deus, por me ouvir, abençoar, guardar e cuidar. Amém. Para ele, isso aqui é um incentivo maravilhoso. Mas como conhecendo ele como eu conheço, estão perdidos ainda, Uhum, então para mim aqui não está dizendo nada. sim. Mas tem pessoas que se empolgam com isso aqui. Acham Uhum, maravilhoso. Isso aqui é um dos menores. sim, Coisa muito mais profundas assim que é triunfalista. com É uma certeza. pessoa que não conhece. Isso acontece constantemente, né? A pessoa que de fato não crê em Deus, muitas vezes ela não tem a coragem de afirmar: olha, eu não creio em Deus, Deus não existe. Então ela inventa um Deus para ela, da qual ela não tem que prestar muitas contas, da qual ela não tem que abandonar pecados, e assim ela pode viver com a sua consciência limpa, né? E a gente vê que muitas vezes a consciência limpa não significa que você está de fato em Deus, que você está de fato salvo. A consciência limpa ela não é uma característica que pode simplesmente nela mesmo te dar salvação. Né? A salvação em Cristo está alicerçada na fé da obra que ele fez na cruz e arrependimento e abandono de pecados. 2. Deus nos deu uma fonte inesgotável de conhecimento. Irmãos, a palavra de Deus, ela é essa fonte inesgotável de conhecimento. E talvez alguém possa falar assim, não, então se eu estudar de maneira fiel e com empenho toda a escritura, de capa a capa, e conhecer todos os ensinos, eu vou então conseguir ter todo esse conhecimento. Então ele não é inesgotável, mas ele é inesgotável, porque quantos de nós poderíamos aqui dizer que lemos textos e mais textos repetidos, e cada vez que nós líamos aquele texto, o Espírito Santo nos trazia uma lição, nos trazia um entendimento. Quantas vezes nós líamos a Bíblia e ela não fazia sentido nenhum para nós, mas um dia nós lemos e nós podemos dizer, eu creio. Ela é a fonte inesgotável de conhecimento, porque o nosso Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então nós nunca, nem mesmo na eternidade, passaremos a ter todo o conhecimento possível em relação a Deus. Nós passaremos a eternidade conhecendo a Ele, e isso nunca se findará, porque nosso Deus ele é imensurável, não tem como se medir a sua sabedoria e todo o seu poder. Irmãos, orem pelos seus pastores. Às vezes a gente fala assim, que bom, nós temos aqui o pastor Elmer e o pastor Guilherme. De maneira alguma eles cairiam, né, nessas teologias, nessas doutrinas erradas. Irmãos, mais uma vez, eu quero dizer para vocês que vocês não devem rejeitar a força do poder do pecado. O pecado ele é terrível. Todos nós estamos sujeitos a esse poder do pecado. Nós devemos orar por nós, orar pelos nossos irmãos, orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, para que eles não sejam de maneira alguma e nunca atraídos por esse tipo de doutrina, para que eles continuem alimentando a igreja de maneira sólida, com a sã doutrina, para que assim a igreja cresça e glorifique a Deus. Às vezes a gente pega determinadas pessoas e coloca elas como super cristãs, mas elas são sujeitas às mesmas tentações que nós mesmos somos. Né? Recentemente nós tivemos aqui a pregação de domingo, da qual falava de Elias, né? De Elias que era sujeito aos mesmos pecados que nós. Era um homem comum, era um homem normal, mas nós não devemos ao mesmo tempo de dizer que eles eram super-humanos e também não podemos também dizer
Ah, então se ele fez dessa maneira, eu com certeza irei fazer. Nós não sabemos de fato quais são os propósitos de Deus para cada um de nós. Nós devemos buscar em Deus esses propósitos, devemos orar por isso e orar pelos nossos líderes para que eles continuem fiéis à palavra de Deus. Uhum. 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 A gente vai ter vários relatos sobre isso na história da igreja, né? O próprio texto que eu coloquei a seguir é que assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. O próprio Paulo ele vai falar assim, irmãos, se eu mesmo vier aqui e pregar para vocês um evangelho diferente, que eu seja anátema. O próprio Paulo sabia do perigo que ele corria de abandonar o próprio evangelho que ele estava ali pregando. Então nós devemos ter essa consciência, nós não devemos chegar a um nível de cristianismo e dizer, pronto, agora estou salvo, agora nada mais pode me acontecer, agora estou numa posição superior aos demais e agora é só manter e esperar que Deus me leve. Nós devemos, ao tempo todo, nos examinar a nós mesmos e ter cuidado para que a gente não caia. Vai falar alguma coisa? Não me lembro onde, qual livro, que diz assim, que Deus não tem prazer nos que retrocedem. Ou seja, ele não tem prazer, alguém que estava indo bem na caminhada, alguém que conhece bastante a palavra de Deus, de repente se deparou com uma teologia liberal lá, e aí essa pessoa, fala, sabe uma, eu vou por esse caminho aqui que é mais fácil. Uhum. Ou seja, ele retrocedeu. Sim. E aí diz a palavra que Deus não tem prazer nisso. Exatamente. Continuando, Jesus vive e reina, portanto, creia. Irmãos, o mundo pode espernear. O mundo, nesse ponto, quando a gente afirma Jesus vive, Jesus reina, eles começam a se espernear como uma criança mimada que se joga no meio do mercado e começa a fazer escândalo. Do tipo, não, não é verdade, você está errado, isso é ilógico. E eles gritam, e eles xingam, e eles criam vários métodos para provar que você está errado, mas a gente deve continuar afirmando essas coisas. Jesus vive, Jesus reina, e ele vai continuar dessa maneira. E por mais que o mundo possa se reunir para dizer, nós não cremos nesse Deus, nós abandonamos a Deus, a palavra de Deus responde da seguinte maneira: por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Salmo 2, de 1 a 4. Então, deixa eles fazerem o barulho que eles quiserem. Às vezes a gente tem a ideia de que eles são numerosos demais para que a gente possa dizer algo. Eles não são numerosos, eles só fazem mais barulho. Eles não são numerosos. Numeroso é o povo de Deus, que sequer se pode contar. E é assim que as escrituras definem como é o povo de Deus. Uma multidão que sequer pode contar. Nós somos muitos. O problema é que muitas vezes nós nos calamos para deixar que eles façam o barulho que eles querem. Eles não podem fazer esse barulho de forma que a gente possa ficar calado e não apresentar nenhum tipo de defesa ao nosso Senhor. Nós não podemos deixar que nosso Deus seja caçoado e a gente simplesmente ficar quieto. Isso não é um chamado para que a gente brigue com as pessoas, mas é um chamado para que a gente se posicione de maneira fiel. É um chamado para que a gente, então, ao responder às pessoas, não responda com ódio, mas responda com as escrituras. Olha, você está fazendo isso, mas a palavra de Deus diz isso, isso, isso.
você concorda com tal argumento? Mas a palavra de Deus diz isso, isso e isso. E assim nós devemos responder. A gente também já estudou que quando os argumentos se levantam contrário à palavra de Deus, o próprio Jesus, de maneira apologética, como a gente viu aqui, ele sempre respondia, como está escrito, como está escrito. Ele mesmo colocou as escrituras como fonte inesgotável de conhecimento. E qual é a maior verdade de todas? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, uma pessoa que não é cristã, que ela está à parte de Deus, ela está numa situação da qual existe uma espécie de trindade demoníaca do mundo, a própria carne e Satanás lutando com ela constantemente, onde nada se pode fazer contra ela. Só que essa pessoa que está à parte de Deus, além de ter todas essas coisas já contra ela, ela ainda tem um Deus santo, um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, totalmente santo e perfeito contra ela. Então, além das coisas que já são contrárias a ela, por ela ser um ser humano, a pessoa que está à parte de Deus, ela está inimiga de Deus e também contrária a uma santíssima trindade. Então, como uma pessoa dessa poderia resistir a qualquer tipo de investida? É por isso que aqueles que estão em Cristo Jesus, nós temos esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo conosco. Um Deus que venceu o mundo, um Deus que não cedeu às tentações da carne e um Deus que venceu a Satanás. Então, por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Porque o nosso Senhor, aquele que nós cremos, venceu todas essas coisas. E talvez agora você pode, de repente, pensar e falar assim, tudo bem, eu creio em Deus, eu tenho essas verdades para comigo, mas se você soubesse a minha vida, você ia ver como eu sou atormentado. Quantas coisas ruins acontecem comigo. Por que então, se eu tenho esse Deus trino ao meu lado, essas coisas ruins acontecem? Se isso de fato está acontecendo com você, você tem que se apegar ainda mais a Deus. Porque esses problemas e essa perseguição que ocorre na sua vida é apenas um ato desesperado de Satanás. Porque ele só tem este momento para te importunar. Ele só tem esta vida para te importunar. Porque quando estivermos em glória com Cristo, ele não poderá fazer absolutamente mais nada. O mundo não mais incomodará, Satanás não mais incomodará, nem a sua própria carne vai te incomodar. Então, nós só temos essa presente vida e são poucos anos. Às vezes a gente fala algo de 50, 100 anos, como se fosse muito, mas é pouco. É algo que passa rápido que você nem percebe. E quando todas essas coisas passarem e nós estivermos em glória com Cristo, as coisas que foram preparadas para nós estarão de maneira tão grandiosa que sequer faremos menção dos sofrimentos que passamos aqui. Então, ao invés da gente ficar olhando para o sofrimento que temos neste momento e nessa vida, nós devemos estar com os nossos olhos em Deus. Até lembrando da pregação do domingo passado, os olhos na terra, mas o coração nos céus. É dessa maneira que nós devemos continuar. É dessa maneira que nós temos esperança. Porque o nosso Cristo vive, Ele ressuscitou, Ele é a nossa esperança. Nós não devemos de maneira alguma ficar olhando para esses problemas ou as coisas que acontecem e dizer, e agora? Deus me abandonou? Não, vá a Cristo. Vá nele, vá até a fonte inesgotável de conhecimento. Porque por mais que você tenha esses problemas, Deus fala que se você levar todas as suas petições e ansiedades diante dele, a paz que excede todo entendimento, ela estará presente na sua vida. E nisso nós temos que crer e assim devemos agir. É muito profundo isso aí, quando a palavra de Deus diz que aquele que anda em sinceridade, ele anda seguro. Ou seja, que anda em sinceridade diante de Deus, não no sentido de ser perfeito, não é isso. Mas você ser sincero, sem cera diante de Deus. Aí anda seguro. Você não tem o que acontece no mundo, o que falam, sabe? As dificuldades, as adversidades. Você anda seguro porque você tem um Deus realmente, é um Deus que cuida de si. Um Deus que é fiel à sua santa palavra e às suas promessas. Eu penso desse jeito e procuro viver dessa forma. Amém. Louvado seja Deus por isso. Sim. Para finalizar, eu quero ler da própria Escritura. Eu não coloquei o slide aí, para não ficar muito longo, ia ficar muito pequeno para que vocês acompanhem, mas é um texto totalmente conhecido. Então, se de fato vocês têm passado por problemas que têm feito vocês esmorecerem e estarem cansados demais a continuar,
Medite nesse texto de Romanos 8, que fala exatamente assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Que essa seja a nossa esperança, que essa seja o nosso motivo de confiança e a maneira da qual a gente continua a caminhar. Problemas nós teremos constantemente, a todo momento. Alguns por nós mesmos considerados menores, alguns insuportáveis, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, porque essas coisas, como eu já disse, não se compararão com aquilo que Deus preparou para nós. Amém? Só fazer aqui um breve comentário do próximo estudo. Será o capítulo 6, caso vocês queiram ler o capítulo antes de vir para o estudo, para então apontar já as perguntas que vocês desejam fazer em relação a ele. E o argumento que o Gallet utiliza é que encorajar a busca pessoal é mais importante do que a unidade de grupo. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, graças te damos, Pai, por este momento. Que o Senhor nos faça, Pai, dizer a Tua verdade a todos que nos rodeiam. Que a Tua verdade, Pai, possa ser dita a nós mesmos. Muitas vezes, por conta de problemas que passamos, deixamos de crer na Tua verdade ou de olhar para as Suas sagradas promessas, para então sofrer somente o dano penoso do que passamos aqui nessa terra. Que mesmo em momentos de dor, Pai, possamos ir a Cristo e encontrar nele paz e segurança. Que o Senhor nos relembre a cada dia das suas misericórdias que não têm fim. E que naquilo que não entendemos, ao invés de questionarmos ao Senhor e culpá-lo, que o Senhor nos mantenha em silêncio para não pecar contra Ti. Que o Senhor nos leve daqui hoje, Pai, confiantes de que o Senhor está conosco, que o Senhor é um Deus de perto e que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.